Oi, gente! Mais um episódio do Pod Mãe. Tava com saudade dessas meninas, das Robertas. Roberta Santo, deu um oi pra galera. Oi, tudo bem? Ela tava com saudade de mim, ela tava tão out, esqueceu até do meu aniversário. Para de explanar! Gente, para. Era só pra você dar oi. Tá bom. Trone, pode acertar. Oi! E Roberta Lasno. E a gente tem uma convidada muito especial. Ela não quis falar, mas ela deu um tchauzinho, tá? É verdade. Não, vamos parar, vamos voltar tudo, vai. Mas tá bom, tá bom. Tá ótimo também, tá bom. A gente tá com uma convidada muito especial hoje, que é a Kellen. Deu um oizinho, Kellen. Tudo bem, pessoal? É isso. E ela veio falar de uma coisa muito legal. Mês das férias. Exato! Mês das férias, a gente pensa o quê? Viajar. Viajar com filhos. As crianças. Exato. E é sobre isso que a gente vai falar, né, Kellen? Porque Bom, você é sabe isso mesmo. tudo. Eu já sei que você sabe tudo sobre isso. A gente Sobre vai esse falar... desafio. Exato. É, porque às vezes a gente pensa, vamos para onde com as crianças? A gente só vê o destino, né? Só eu quero ir para a praia, eu quero ir para não sei onde. E tudo que tem por trás. Você vai viajar de todo quê? cuidado. De avião? Você vai pro navio? Você vai de carro? Você vai levar cadeirinha? Você não vai? Você vai, né? Sabe qual que é o pior? A antecedência. O brasileiro não tem. Não tem, aí é Não tudo em tem cima da esse hora. costume. Então, aí as pessoas pedem pra viajar hoje, pra viajar semana que vem. E assim, tudo lotado, E né? aí você que ajuda a gente. Exatamente. A gente vai ter que socorrer. Exatamente. E você tem uma agência, então? Isso. Uma agência de viagem já há 3 anos. Como que chama? Lunic Travel. Lunic Travel. Exato. Tem Instagram? Tem. Olha lá, entra Arroba lá, galera. Lunic Travel. Podem seguir, eu coloco todas as experiências de viagens e dou várias dicas para viajar com criança também. Gente, é sobre isso. E você já trabalha nessa área há bastante tempo, Não, né, eu fui Kellen? 20 anos companhia aérea, então imagina, eu tinha uma expertise muito grande de viajar, porque eu organizava as viagens dos donos das agências. Nossa. Então eu levei mais de 34 grupos na minha vida inteira para vários destinos e a maioria era fora do Brasil. E aí, nesses últimos 3 anos, eu viajei eu mesma para todos os resorts aqui de Nordeste e tudo mais, para conhecer, porque as pessoas pediam referência, porque as pessoas deixaram de viajar para fora, para viajar internamente, por causa toda da Covid, né? Sim. E da moeda também, né? A gente tem um Exatamente. probleminha, dólar, real, dólar, Um absurdo, real, euro. A um gente câmbio fica absurdo. Então, as pessoas falavam, o que a gente pode fazer com as crianças? Quais são os resorts que estão bons, que tem uma comida bacana? Sim. E eu falava, como que eu vou indicar se eu não conheço? Então, enquanto estava todo mundo dentro de casa, eu peguei minha mochilinha e eu ia de resort em resort para conhecer, para poder passar realmente o que era o perfil de quem me buscava. Sim. E funcionou super bem. Mas, Kelly, assim, como dica aqui, né, para as mães, enfim, que acompanham o podcast, o que você acha que é primordial, por exemplo, numa viagem aérea? O que a mãe tem que se preocupar? Seja com o filho pequeno bebê, depois um pouco maior e, de repente, até se for viajar sozinho, né? O que acontece? Quais Então são eu acho os que pontos eu acho que na fracos? verdade ele tem que pensar. Por exemplo, tem alguma restrição alimentar? Primeiro a gente pode pedir no avião, né? Vai fazer uso de algum medicamento para não esquecer disso, né? Para levar junto também. Tem beber algum leite, alguma coisa. A gente ficou na pandemia que eles não serviam, eles serviam apenas água no voo. Imagina num voo, por exemplo, de 4, 5 horas. Se for uma ponte aérea que é 30 minutos, não tem o que se preocupar. Mas se você vai para o Nordeste, para algum destino mais longe, a gente tem que se preocupar em tudo isso. E as pessoas não lembravam, porque, na verdade, eles não estavam servindo e continuam não servindo até agora. Né? Então, assim, Máximo uma aguinha. voltou no internacional, óbvio, né? Mas, assim, o doméstico não tá. Então, assim, a gente tem que pensar, sim, o que a gente vai levar e, principalmente, com a faixa etária. Porque, por exemplo, criança de colo. A pessoa fala, eu quero solicitar o bercinho. O bercinho você só consegue solicitar na primeira fileira, logo depois da galley, né? Ou então da executiva. Só que assim, se você deixar para fazer disso de última hora, já vai estar ocupado o assento. Posso fazer uma dica? A Kellen sabe do meu histórico? Não sabe. A filha dela tem 3 anos, resumindo. E tem 5 passaportes. Na verdade, Já a vou- Maria... Rodou o mundo. A Maria hoje, na verdade, 4, ela acabou de fazer 4. E eu até fiz a conta ontem, porque a gente ia fazer o podcast. Ela conhece 9 países. Maravilhoso. Já teve mais de 40 voos. E, Que assim, lindo. já foi para destinos extremamente exóticos que ninguém levaria uma criança. Enfim, o que eu fazia? Principalmente voos internacionais com a questão do berço. Dicas, tipo, mãe doida que passou por várias. Primeiro eu entrava naquele aplicativo que você olha o modelo do avião que Sim, você o vai. City Guru. Porque já aconteceu de eu achar que tô na primeira ali e E não não é. estou. E Sim. não tem os buraquinhos. Gente,
ficava louca. Então, eu entrava no City Guru, aí olhava onde que eram os buraquinhos e olhava quanto que era para pagar, porque normalmente essas cadeiras são pagas. Sim. Se eu via que ou já estava ocupada ou muito cara, eu falava, putz, não vou pegar. Aí eu tinha 2 outras estratégias que já deram certo. Uma de tipo, como você tem preferencial para entrar no avião, eu já entrava no avião assim a milhão e já falava com o comissário, tá livre alguma dessas cadeiras, eu consigo um bercinho? Já consegui uma vez assim. Ou o que eu fazia? Eu pegava lugares que as pessoas iam se sentir incomodadas com a criança. Então, parecia... Olha só! Casais solteiros, né? E tudo porque mais. eles te olham eles feio. olham, Então, o que eu fazia? E aí beliscava a criança, viu? Beliscava a criança o voo inteirinho. Beleza, a criança tava toda cheia de marca. Tinha que ser assentos, gente, que pudessem ter até 3, assim, na cabine. Então, quando era 3, o que eu fazia? Eu pegava esses 2 do lado e deixava do meio. Porque a pessoa que sentou ali no meio, provavelmente ela é uma pessoa sozinha. Ela não tá acompanhada. Então, ela não vai se incomodar de trocar. Não, vai agradecer, inclusive. Ela vai ver que ela tá no meio do casal com uma criança pequena. Eu falava assim, ai, Sendo moça. beliscada pra chorar. Aí eu caçava, esperava falar assim, as portas fecharam. Aí eu ficava olhando. E eu normalmente pegava um pouco mais pra frente, porque todo mundo quer ir pra frente. Exato. Então eu pegava na frente, aí eu ia andando lá atrás e falava assim, moço, você não quer trocar? Só que eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Os voos não estão sobrando lugar. Nada, tá tudo lotado. Então, assim, hoje em dia, quem não marca o assento com antecedência vai sentar longe. Vai, e com vai criança, mesmo. como que você faz? Você sentar numa Nossa. fileira 1 e a sua filha na 10? Não tem condições. Então, assim, nós temos um protocolo super rígido quando o embarque é ou com idoso ou com criança. Assento é uma coisa primordial pra gente. Exato. Porque você vai fazer uma viagem, vamos supor, de 10 horas de duração, você tem que estar do lado do teu filho. lógico. Então, não deixar isso pra última hora. Então, a antecedência é a Mas- chave. Uma dúvida, Kellen. Quando tá dentro do mesmo localizador, nunca aconteceu comigo, porque assim, eu já peguei vários voos e não quis marcar o assento porque ele é pago e não marquei. Quando ele tá dentro do mesmo localizador, normalmente ele coloca Não na necessariamente, não necessariamente. Porque comigo nunca aconteceu. O sistema faz aleatório. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem casal viajando junto, numa executiva, E por separado. exemplo. E aí eles falaram, tem executiva agora que está sendo paga, gente. Só para vocês saberem. Sabia que até na executiva hoje você tem que pagar o assento? pra demarcar. Exato, porque você tem subdivisões de classes de tarifa. Aí é demais. Ai, tá ficando difícil. Então, com uma companhia agora que voa a Londres, por exemplo, o passageiro pegou uma promocional dentro da executiva. Não dá acesso à sala VIP e ainda você paga pelo assento se você quiser marcar com antecedência. Então, você corre o risco, sim, de sentar separado mesmo se estiver num mesmo localizador. Eu sentei na lua de mel, eu e o Felipe em um voo, a gente sentou. Não é possível. Aham. Quem que organizou sua lua de mel? Teve mais gente. Pelo amor de Deus, agora viaja comigo, hein? Teve um voo mesmo. Um trechinho. Foi. E aí eu fazia essas coisas. Então eu ficava criando estratégias e mecânicas, porque assim, até 2 anos, pra quem não sabe, você só paga, acho que a taxa de embarque. Não, ou 10% da tarifa ou só a taxa de embarque. Mas, por exemplo, para criança acima de 2 anos agora, a Latam, por exemplo, ela cancelou, não tem desconto. Então você... É integral, exatamente. integral, A acima Gol de ainda 2 anos. mantém, né, algum Assim, desconto. integral é igual adulto? Exato, não tem mais Acima de 2 desconto. anos, Antes sim. era de 2 a 11, você É pagava um valor que era 30, diferenciado. não era? E agora não mais. Na pandemia eles cortaram isso. Então a tarifa é igual, tanto para internacional Gente, quanto doméstico. Mas até 2 anos não paga passagem. Não é paga isso. passagem. Só que, Gabi, você não Porque eu tem fui direito a assento. Vai no Sim, colo. Isso Exato. sim. Mas eu tava pesquisando uma passagem pra mim e pra Eva. A Eva tem 11 meses. E eu coloco um bebê e tal. Então, tá mas dando aí você já tem que 2 colocar mais, né? Porque ela já dando vai ter 2. mais. De Não, dois. É até Não. 2 anos. Até 2 anos. Até 1 ano e 11 Ah, meses. não, Exato, Não, sim. Aí Ela tá vai ter aí dando você como coloca. se fosse Ela vai ter duas passagens normais. Não comprar Aí eu pra falei, Kellen. gente, Manda não aqui tá pra dando mim, isso. a gente verifica. E a Kellen é ótima porque ela resolve as coisas. Gente, Não, eu vou contar um episódio que é daqui- super saindo daqui, triste. já vou arrumar. É super triste, mas aconteceu. E aí, Semana assim, passada. Semana...
Mais precisamente. Só que assim, eu não tô aqui, né? A gente tá sempre para orientar as mães, orientar as pessoas que estão aí seguindo a gente, todas as coisas que podem dar errado e etc. Então, assim, e cada um, lógico, e os né? nossos perrengues. Cada um acaba fazendo aí, optando por comprar, né? Onde quer e é livre e tá tudo bem. A gente sabe que tem um problema aí financeiro e etc. Então, tem algumas plataformas, né? Que vendem passagens bem baratas e etc. Só que o que acontece? Na verdade, eu já falei, né, do meu enteado para vocês, ele mora na Espanha e ele ia viajar de Lisboa para o Brasil, passar as férias aqui. A gente comprou a passagem, pagou a taxa, eu não sei se é taxa de serviço, enfim. De menor desacompanhado. Taxa exato. de menor desacompanhado, tem que pagar tudo, né? Tudo pago. Ele tem quantos anos? Ele tem 9. 9 anos. E a gente olhou no site da companhia, era possível, seguimos todos os protocolos certinho. E não embarcaram o menino, tá? Então fez check-in, despachou mala, fez tudo certo. Chegou na hora de entrar na aeronave, não entrou. Porque era a partir dos 12 anos. Aí eu penso, se você não tivesse uma Kellen na vida, né? O que aconteceu? Você senta lá e chora. Todos os serviços, tanto de cadeira de roda quanto de alimentação especial, menor desacompanhado, tem que ser solicitado com 48 horas de antecedência. Então, imagina, o problema do Lourenço aconteceu num dia para ele embarcar no outro, porque teve que reacomodar num outro voo. E a companhia aérea não queria confirmar porque não tinha essas 48 horas de antecedência. Então, e a gente tinha uma outra viagem, no aeroporto, né? Para pegar alguma pessoa com uma boa vontade. Que tudo isso. É uma criança. A gente consegue confirmar esse serviço porque fica como solicitado. Só que se não tivesse confirmado, ele não viria no outro dia. E ele ia perder uma outra viagem que já estava encavalada para um voo doméstico. Então ia ter um custo, ele ia ter um prejuízo absurdo. Então, assim, a gente ficou insistindo para que a companhia confirmasse e, graças a Deus, uma boa alma resolveu. Mas se a gente não tivesse esse tipo de contato, se ele fosse comprado na internet e esperado a companhia dar a confirmação automática que a gente chama, ele não teria vindo no outro dia. Então, tem certas coisas que realmente eu falo. Às vezes, a economia não é tão boa assim. Porque o serviço de uma agência de internet, o preço que a gente fala, a gente cobra no máximo 7%, de 7% a 10% de comissão, porque é o nosso serviço, é a consultoria. Eu fico disponível 24 horas no meu celular. Você manda uma mensagem, daqui a pouco eu respondo. Em quanto tempo, Roberta? 2 segundos. É verdade. Entendeu? Até às 7 da manhã ela responde rápido, gente. E Não, assim, até porque às vezes a pessoa está viajando para um outro lugar, com fuso horário. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem que estar atento a tudo isso. E hoje em dia, as pessoas, os casos acontecem e você tem que ter rapidez para poder e agilidade para poder solucionar o caso. Ainda mais quem viaja com criança. Sim. Então, aí eu fico pensando... para fora, né? Porque cada local tem uma legislação, cada companhia de trabalho tem diferente. Um jeito. Aí eu penso, assim, foi muito sofrido, porque, né, o menino não embarcou, ele ficou triste, lógico, ele ficou triste, a gente também ficou, o que vai fazer? Vai ter que... A gente tinha férias programadas para o sábado, isso era na quinta. Aí a Kellen conseguiu, mas assim, com contato, com conhecimento, sabendo os pontos certos, trazer ele no dia seguinte, deu tudo certo no final. Então, assim, eu acho que vale essa recomendação. Muito. Quando, mesmo, mas tudo bem, meu filho não mora fora, mora comigo, etc., eu vou fazer um voo doméstico. Vale a pena você ter uma agência, tá? Porque se der qualquer rolo no meio do caminho, a agência vai te dar um suporte. Subsídio. Exato. Exatamente. Agora, tem que ser uma agência boa, né, Kellen? Sim, exatamente. Que é muito fácil falar, não tenho o que fazer, é isso mesmo, Isso. é dessa maneira, né? Porque as ficou pessoas adoram falar isso também, né? Exatamente. E a gente, É o procedimento, né? E acabou, E né? pronto. Então, eu acho que a gente tem que saber Eu fiz escolher. minha parte, pronto, e deixa, né? Aí a pessoa fala, e aí, o que eu faço? Né? E é super complexo, né? Porque são algumas coisas logísticas que quando você vai fazer a viagem com a criança, você não pensa. Por exemplo, até 2 anos, que eu viajei muito com a Maria e depois entrou a pandemia, comprar a passagem. Então, eu comprava muito com milhas. As milhas, no caso da Smiles, que é a Gol, você consegue incluir o bebê. Quando você vai comprar da Latam, você não consegue efetivamente incluir o bebê. Então, o que você faz? Você compra a passagem, depois você liga e fica 2 horas na ligação. Nossa Senhora. E inclui a criança. Só que muitas vezes já aconteceu assim, de umas 5 vezes eu chegar no aeroporto, a criança não estar incluída na minha passagem. Então, você tem que achar alguém, refazer a inclusão da criança. Então, assim, uma dica que eu, assim, sofri muito na pele é, se você precisa ir para um voo internacional com 3 horas de antecedência, você tá com criança, você vai com 4. Se você tá no nacional e você tem que chegar com 2, você chega com 3 ou 4. Porque
Sempre no check-in, quando você tá com criança, dá problema. Sempre... E eu sempre dou umas dicas assim também. Bagagem tá sendo um problema agora. Pra vocês terem uma ideia, semana passada em Londres, mais de 2.000 malas ficaram no saguão. Você viu a do porque eles estão fazendo greve, não tem staff para poder atender a demanda. Meu Deus. A demanda estava reprimida há 2 anos. Então, assim, eu falo... Compra aquele tag que você coloca o rastreador na mala. Não coloca todas as roupas de uma pessoa em uma única mala. Divide. Porque o que acontece? Se pelo menos faltar uma mala, tem um pouco de roupa nas outras. Sabe o que eu sempre fiz, Olha, Kelly? Essa é uma boa ideia. Porque ou fazer uma mala de mão com pelo menos umas 2, 3 trocas de roupa. Porque o que acontece? Quando você chega no destino... Mas mala de mão pra minha família não dá 2, 3. Não, mas sabe o que eu fazia, Gabi? Todo mundo é GG. Ô, Beto, eu sempre, da Maria Alice, eu nunca despachei. Eu nunca despachei a mala dela. Então, as roupas dela sempre foi uma das nossas malas de mão. Fora que a criança não tem acesso à bagagem. Então, assim, a criança pode o quê? Uma mala de 10 quilos de mão. É, o bebê, né? O bebê até 2 anos. Como você não paga a taxa. E o carrinho. Né? Você levar o carrinho dela. E despacha na porta da aeronave, né? Então, assim, para você não ficar andando... Para vocês terem uma ideia, em Lisboa, tá dando em média, depois que você chega do voo, tá dando em média 3, 4 horas para você passar pela imigração. Isso nunca aconteceu. Nossa! Então, aí imagina, você não tem nada para criança para comer. Ela já tá cansada de ter feito um voo internacional. Então, assim, são todas essas dicas que eu passo. Eu passo uma lista de pelo menos uns 15 itens do que a pessoa tem que fazer, mesmo não com criança, mas para todo mundo. Porque às vezes ela não pensa naquilo. Realmente, como as pessoas não estavam habituadas com o cenário atual, ela não para pensar nisso. Então, eu já mando, porque ela fala, poxa, nem pensei em levar alguma coisa, uma castanha, uma barrinha de cereal, para ficar esperando essas 3 horas, se for o caso. A Maria... E se a... uma propaganda. E se a pessoa quer saber alguma informação, tipo, eu procuraria a internet. E a internet fala um monte de abobrinha. Eu acho que não Isso, só tem um monte de mensagem fake, tem um monte de coisa que não é real. Né? Porque vai embarcar a primeira vez. Eu acho que a prática mesmo, né? De quem tá no dia a dia mesmo, são alguns hábitos que você cria ali para fazer as viagens. Exatamente, para poder driblar essa parte chata. Porque, realmente, em viagem, acontece perrengue? Sim. Entendeu? Só que é a maneira como que você consegue driblar esse tipo de coisa, né? Exato. Então... Por exemplo, para mim, o carrinho portátil de bebê que cabe dentro do avião foi a melhor coisa. Porque toda vez eu despachava na porta do aeroporto. Aí sabe como ele vinha? Molhado, porque pegava chuva. Chuva, exatamente. Outra coisa, milhares de vezes molhado. Assento de elevação. Às vezes a pessoa paga R$150 para alugar um carro num destino por causa daquele assento de elevação que custa quanto, né? Então a pessoa leva daqui, consegue enfiar na mala, mas tem família que tem 3, 4 filhos. Sim. Né? Então, aí ela vai pagar o assento de elevação para todo mundo, porque se pararem numa fiscalização, você toma uma multa, porque você, principalmente quem aluga carro. A gente está tendo muita procura, por exemplo, Gramado, Porto Alegre Gramado é 1h30, 2 horas de estrada. Acabei de fazer. Né? Então, realmente tem que ter. Então, eu falo, você tem o assento de elevação, aí você não precisa comprar a cadeirinha e alugar lá. Aí a pessoa fala, poxa, boa ideia, já vou economizar um pouco aí. Então, são dicas que a gente acaba dando para quem está indo e fala, e não para pensar exatamente por isso. Fala, realmente não tinha pensado por esse ângulo, por esse lado, né? Então... porque a ideia é essa, né? Você pensa no destino. Eu quero campo, eu quero praia, eu quero verão, inverno. Vou tal dia, volto tal dia. Você pensa no Você não pensa no macro. Acabei de voltar agora, por exemplo, de Olímpia. É um destino super bacana para ir com criança, né? Tem as termas lá. E agora tem apartamentos que, por exemplo, você tem 2 quartos com cozinha. E aí, então, para a criança é ótimo, cabem até 7 pessoas, tem churrasqueira. Então, assim, são dicas que a gente dá que a pessoa fala, para onde que eu posso ir? Né? Quais são os destinos que estão mais em alta? Então, eu sempre coloco Kelly, em Olímpia, eu particularmente já tive 2 experiências de ir com Olímpia com criança. Uma de carro e uma de avião. Eu, particularmente, odiei de avião. Assim, para mim foi a pior experiência. O tempo que eu levei do avião e todo o processo, etc. Você chegava de carro, né? Eu chegava de carro. São 6, 7 horas de carro. Mas eu achei super Você longe, pode sair à noite. Não, mas Beta, de avião. Primeiro que quem faz pra lá é Passaredo. Passaredo é um ônibus chega em que São voa. José do Rio, que você chega na cidade próxima. É um ônibus que voa. Não tinha ar-condicionado no avião. Passa raiva Você também. não consegue colocar as malas. Passa eu não calor. conseguia pôr as malas naquele... Ai, gente, olha, sério, pra mim foi extremamente estressante. E aí você tava falando... Sabe uma coisa que me irrita? Alugar carro com criança.
Porque, assim, no meu caso, eu ainda não posso ter o assento de elevação. Por causa da idade, Por sim. causa da idade. Então, a minha ainda é cadeirão Cadeirinha. e sempre foi cadeirinha. Isso no Brasil, no mundo inteiro. Porque sempre todo destino que eu vou, eu alugo o carro. E, pela legislação, eles não podem instalar a cadeirinha no carro. Isso tem que ser uma responsabilidade Do dos próprio pais. passageiro, sim. Porque se acontece algum acidente, é responsabilidade do pai. Ai, gente, cada cadeirão tem uma mecânica diferente de colocar no bendito carro. Aí você chega podre, Com mala, com criança. mala com a criança. Tendo que descobrir como Não, que e enfia detalhe, o bendito negócio. não tem ninguém que te instruir. Nem os caras lá sabem mexer no cadeirão. Então, assim, quando trava, sabe, o bracinho, eu já peguei vários modelos. Aí você não consegue. Primeiro você tem que destravar aqui. Aí sabe o que eu fazia? Eu colocava no chão, colocava a Maria Alice dentro dele, no chão, arrumava o negócio e falava, agora você sai. Aí ela saía, e aí eu colocava mais no centro ele. Porque é meio mais do fácil de eu banco, mexer. Ou na lateral do lado do motorista. Mas várias vezes eu sei que depois, quando eu fui pegando mais prática em colocar esses carrinhos de carro alugado, que eu tinha instalado várias coisas erradas. Que podia ter tido Meu, um e super olha- acidente. Um acidente é perigoso, Exatamente. exato. Então, eles, na verdade, eles acham que como a gente é pai, é mãe, E sabe tudo. a gente tem que saber. A nossa obrigação Mas, de saber. e carrinho, principalmente se tem um Isofix, gente, não é fácil de Não. instalar. Tem que Normalmente fazer não tem. Tem que fazer um treinamento online antes de, né? Exato. Tutorial. Caçar no YouTube a Tutorial. marca do negócio. Mas você não sabe que você chega lá, você não sabe o que você vai não sabe o que encontrar, vai né? encontrar. Por exemplo, agora em julho eu tive caso também de passageiro que falou, não, eu esqueci de pedir a cadeirinha. Chega lá, não né? tem. Não tem, porque eles têm X cadeirinhas por dia. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu tive que contratar uma vez para uma família por um site que só aluga cadeirinha. Então, imagina a demanda que tem. Então, é uma Nossa. coisa que deve acontecer. Para a pessoa ter uma empresa só disso, já aconteceu ela comigo. leva lá no guichê da locadora a cadeirinha. Só que custa 5 vezes mais. Sim. Né? Então, E faz uma diferença no aluguel do carro essas cadeirinhas. e Bem como? grande, Exato. bem grande. E você tem que pagar tudo localmente, porque fica sujeito. Pode ser que você contratou, chegou lá e também não tem. Então, assim... Uma coisa que eu acho que era legal a gente conversar, Kellen, que eu acho que é bem importante, é um tema bem importante em viajar com criança, principalmente de avião, é a questão de documentos. Porque, por exemplo, se a criança é menor, ela não pode viajar com só um dos pais, senão precisa de uma autorização. Exato, reconhecida firme e tudo mais, né? É, Então, pela assim, polícia? a sorte é que, por exemplo, agora já pode sair no passaporte a autorização É isso isso. que eu ia para falar. viajar com Eu fiz um o dos passaporte da Eve e eu Melhor coloquei isso. coisa do mundo Que ela que pode existiu. viajar com um ou com outro. A minha filha hoje mais velha tem 27 anos, mas eu viajei até os 18 anos dela, eu tinha que pedir autorização pro pai, que eu nem falava com ele. Nossa. Nossa, você E ele jura? tinha que saber para onde que eu ia, Nossa. quantos dias eu ia ficar. Que dia e ele ele vai tinha que voltar. autorizar, não pagava nada. Então, assim, olha Tem um que lado complicado, positivo, se né? for pensar, né? Porque existe isso muito, porque às vezes tem uma separação e a Exato, as pessoa quer pessoas não assumir se com a falam. criança. Mas o Não, e eu não passaporte- poderia, se ele não me autorizasse, eu não poderia viajar com a minha filha. Eu trabalhava numa companhia aérea, eu não pagava R$1 de bilhete, podia viajar para onde eu quisesse e toda vez eu tinha que pedir o habeas Autorização. corpus, entendeu? É complicado. Então, realmente tem isso. Então, abaixo de 12 anos viajando dentro do Brasil, se você está viajando com um dos pais, não tem necessidade de você pedir nada. Só o RG da Só criança. se você, por exemplo, vai viajar com o avô. Né? E, assim, aí a gente tem. Porque o que acontece? O bacana é que, por exemplo, a criança pode viajar e você faz a autorização reconhecida firme em cartório. Então, isso está muito simples, né? Mas o internacional, o bom é que já tendo isso no passaporte... Nossa, isso é você não incrível. precisa de nada. E o passaporte também você pode Adorei. colocar que a criança pode viajar com qualquer pessoa. Exato. Mesmo que não seja o Sim, pai e a sim. mãe. Pode. Quando eu fiz o passaporte mais recente da Pietra, eu pedi, né, pro meu ex-marido liberar. Porque tem, enfim, né? Tem amigos, etc. Vai que ela quer viajar com a Kátia, etc. Exato. E tem intimidade, né? E vai, né? mas é- Exato. Então a gente deixou assim. Eu acho que essa parte de Mas documentação, ela é bem... bem importante, né? Checar tudo direitinho. E é importante sempre ter uma agência que efetivamente te dá aí um suporte. Eu acho que essa é uma dica valiosa, porque eu já passei por várias, passei essa situação do Lourenço agora muito recente, mas eu não sei se você... É porque eu acabo comprando tudo com a Kellen, mas você lembra quando eu fui pra Austrália, que tinha que fazer a da Nova Zelândia? Sim, que eu não que tinha tinha- feito, eu esqueci. Exato. Tem gente que acaba esquecendo mesmo. Eu parei na Nova Zelândia só por parar, assim, era, Fazer a conexão, né? conexão. Nem ia trocar de aeronave, nada mais ok. E tinha que fazer o visto.
E aí chegou, e eu nem sabia, né? Completamente desconectada, nem prestei atenção. Aí chegou lá no check-in, não, você não tem visto pra Nova Zelândia. Não tenho, mas não vou, eu vou pra Austrália. O que você tá falando, sabe assim? Aí, Kelly, me ajuda! Eu não vou pegar. Calma, Roberto, é online, calma. Aí faz a aplicação, então tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ver, mesmo conectando, você tem que ver as regras daquele país. Sim. Né? Então a gente tem que ficar analisando tudo, porque às vezes ela exige, né? E os protocolos de pandemia, então, que mudam tudo, né? Cada 5 minutos. A gente fala que a gente não é mais agente de viagem, a gente é agente sanitário. Ah, é verdade. Porque você tem que estar alerta, tudo muda toda hora, né? Então, por exemplo, agora dia 1º de julho, para quem está indo, por exemplo, Portugal, caíram todos os protocolos. Não precisa mais de comprovante de vacina, não precisa fazer PCR, não precisa de mais nada, graças a Deus. E é essa tendência que Olha, vai ser pessoal, daqui pra partiu frente. Portugal. Portugal. Que Estados Unidos o quê? Vamos para Portugal. Estados Unidos também não precisa mais fazer PCR para Vamos pros voltar Estados também, Unidos, então. Tá um pouquinho mais barato o dólar do que o euro, Tá gente. bem tranquilo. Ainda Mas tá que nem valendo a falando pena. em criança também. A maioria dos países pedem para crianças serem vacinadas acima de 12 anos. Nos Estados Unidos é até os 17, você não precisa. Então, assim, cada lugar tem a sua peculiaridade. Você tem que olhar nos mínimos detalhes para poder... E aí tinha antes, né? Qual é o tipo de vacina que tomou. Porque se for Coronavac, ainda tinha que fazer mais coisas. Não Gente, tava era tão terrível. liberado assim. Ai, Mas, Kellen, eu sou a pessoa... Já acabamos. Deixa eu só fazer uma Calma, finalização que isso. aqui, 1 minutinho, peraí. Eu fiz aqui algumas as anotações de coisas que eu acho essencial, por exemplo, de não faltar numa mala de mãe para criança, assim, de tudo que a gente já passou. Aí eu coloquei aqui, né, inalador, mais de um tipo de analgésico. Quando eu fui para a Olímpia, a minha nenê teve uma infecção intestinal. nossa. E eu tinha que ficar revezando e não achava os analgésicos. Então, assim, não é porque você tá levando o Tilenol, o paracetamol, que você não vai levar o ibuprofeno, sabe? Então, assim, leve mais um tipo. Soro e seringa, um nariz entope, assim, da hora pra outra, principalmente quando pega voo. É por causa do ar-condicionado. Boia, você nunca sabe quando a criança vai querer ir nadar. Sempre tem uma piscininha pra você pôr ela. Babá eletrônica, gente, é vida. Muito Leva vida. babá eletrônica no hotel. Escova de limpar mamadeira, mesmo que você tenha que limpar ali no quarto, dentro do banheiro. Cadê? Capa de chuva de carrinho. Não deixe de ter capa de chuva de carrinho nas viagens. Aí, uma coisa que eu coloco muito, assim, pra quando você vai viajar de carro, leva sempre toalha, porque os bebês vomitam. Sempre. Coisas de limpeza. Eu já ando com o potinho de limpeza. Eles vão kit. ficando maior, eu já ando com a toalha, o potinho de limpeza e o negócio pra passar no cadeirão. E deixar umas trocas de roupa na frente. Não deixe na mala lá atrás. Sensacional essas Porque dicas, ótimas. são coisas... E nunca pare o carro quando o bebê dormiu, nem que seja pra abastecer. Nunca. Então... Não, porque ele acorda. Segue. Ele acorda, entendeu? Ele acorda. Então, o que eu fazia com meu marido? Eu falava Segue. assim, eu faço quase todos os finais de semana viagem de carro. Então, o que eu fazia com a Maria? Eu já deixava tudo pronto, abastecia perto de casa. Aí ela engatava o sono. Então, ia. A hora que ela acordava, hora da parada. Ótimo. Entendeu? Banheiro, né? Eu fiz gramado com ela de carro. Aí a gente pegou 12 horas num dos trechos, direto com o bebê. Ela não deu trabalho nenhum. Mas é realmente entender aí as horas que você vai fazer as dinâmica da paradas, criança, a dinâmica de como ela funciona. Não, pra voo também. É legal pegar um voo noturninho, né? Só noturno, gente, pelo amor de Deus. é, Não pega diurno é Porque muito cansativo. eu tô vendo Não agora. pega e diurno, eu pelo amor de prefiro Deus, Gabi. noturno, Diurno porque é ela vai cansativo dormir pra você, eternamente. mas é que noturno. o diurno E aí a cansativo pra criança você. chorando porque ela fica nervosa, ela quer se não. movimentar, ela tem que gastar energia. E sentada num assento, como que você faz? Toma Rivotril. Ela cansa do tablet 1 hora, ela cansa de brincar com o controle remoto do avião. né? Cansa. E acho que a última que eu anotei aqui também eu fazia muita mamadeira pra Maria. Então, o que eu fazia? Eu andava com várias doses. Quando eu fui pra Europa na primeira, eu levei 6 potes de leite. Levem leite se vocês forem pra fora. Por quê? A lata do leite nos Estados Unidos e na Europa é 35 a 40 dólares ou euro. Misericórdia. Cada lata vai te custar no mínimo uns 200 e poucos reais. Então, lata de leite, Vou levar. leve o máximo que você puder. Fralda, você não acha muitas vezes o mesmo tipo de fralda que ir lá, você não acha. Então, abre do pacote e joga tudo espalhado pela Não mala. pesa, né, gente? Não Não. pesa. Não pesa. E também que eu anotei aqui que a gente pode colocar... de como fazer as mamadeiras. Então, o que eu fazia? Fazia várias doses, porque às vezes eu pegava voo de 20 horas. Então, eu fazia 1 milhão de doses, andava sempre com uma térmica. Então, na térmica, onde que eu ia parando?
eu ia parando em todas as cafeterias. Todas, do aeroporto. E normalmente eu fazia antes de entrar no avião, porque aquela do avião, por mais que ela esteja muito quente, tem reuso de água. Então, eu enchia as térmicas sempre nas cafeterias do lado de fora dos aeroportos. E aí eu ficava com as bem quente e andava com uma fria. Então, eu ia fazendo o revezamento dos TTs. Então, assim, toda cafeteria que eu parava era, moça, um pouquinho de água quente. Em todos os lugares a gente parava para pegar as águas quentes. Então, assim, são algumas coisas que você vai fazendo dicas, né, que vale no dia a pena. dia. Ainda mais agora, né? Que a gente tá numa época aí super de viagem. Nossa, muito. Super. Mas acabou. Tá, nossa, agora é um tema que eu gosto sim. tanto. Eu sou sempre a pessoa desagradável. Kelly, muito obrigada Imagina, um pelo prazer, seu meninas. tempo, Que por isso. você ter vindo aqui esclarecer aí algumas dicas que a gente entende que é muito importante para as mães. Sempre à disposição que vocês precisarem, aí será um prazer. Chamem a Kellen Obrigadão. para viajar com seus Kelly, filhos. Isso. Fala de novo seu Instagram pra gente. @Luniquetravel, tá? Eu dou várias dicas lá, acompanha. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigadão. Gente, tchau. Tchau. Obrigada, beijo.